Sabe quando a gente tá ali rolando o feed de uma rede social e de repente bate aquele incômodo, aquela pontinha de inveja, talvez, ou sei lá, uma vontade de provar o próprio valor? Pois é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Sobre esse conflito, muitas vezes silencioso, que meio que define a nossa era. O choque entre o nosso ego e essa cultura de comparação que tá por toda parte. Olha essa frase. É tão simples, mas ao mesmo tempo revela uma verdade muito, muito profunda sobre a gente. O nosso ego, essa ideia que a gente tem de quem somos, ele quer ser único, ele busca validação. A comparação, ela ameaça isso de frente, porque ela sugere que o nosso valor não é absoluto, é relativo. E essa é uma resistência que a gente nem percebe, mas que molda um monte das nossas reações. E aí é que tá o grande paradoxo da coisa toda. Enquanto lá no fundo a gente rejeita ser comparado, o mundo em que a gente vive usa exatamente a comparação como motor. Pensa bem, desde os algoritmos que mostram uma vida idealizada dos outros, até aquela competição no trabalho, a gente é empurrado o tempo todo para essa régua, para ficar se medindo. É um choque inevitável e que tem consequências bem reais. Ok, mas como é que esse campo de batalha invisível foi construído? Como que a comparação virou, assim, o ar que a gente respira? Para a gente entender isso, a gente precisa dar uma olhada nas arenas dessa competição moderna. A resposta, em grande parte, está aqui, nessa arena digital, porque as redes sociais mudaram muito. Elas deixaram de ser só um lugar para a gente se conectar e viraram uma espécie de coliseu dos tempos modernos. Cada post é uma performance, cada like é como se fosse o grito da multidão. E todo mundo ali vira um tipo de gladiador, competindo por atenção, por status, num espetáculo que simplesmente não acaba nunca. É só a gente pensar na rotina diária. A gente abre o celular e, é bombardeado com as conquistas dos outros. A promoção, a viagem dos sonhos, o relacionamento que parece perfeito. E aí, quase que inevitavelmente, uma vozinha lá dentro começa a sussurrar: eita, tô ficando pra trás. Essa exposição diária cria um ciclo vicioso, sabe? Uma esteira sem fim, onde a gente corre para alcançar o ideal que muitas vezes nem é nosso de verdade. Só que esse sentimento de estar para trás não fica só na emoção, não. Ele acaba acionando mecanismos de defesa bem profundos na nossa cabeça. Então, quais são exatamente os botões que esse ambiente todo aperta dentro da gente? Vamos descobrir agora quais são os gatilhos por trás das nossas reações. Bem no centro dessa reação em cadeia, a gente encontra 3 impulsos primários. São 3 forças muito poderosas que essa comparação toda acaba despertando. Vamos entender cada uma delas. Tudo começa com a urgência, aquele pânico para diminuir a distância, para alcançar o outro, e tem que ser agora. Depois, isso evolui para a competição. Não basta mais só igualar, agora a gente precisa superar, passar na frente. E por último, vem a prova, aquela necessidade visceral de mostrar essa vitória, de esfregar na cara dos outros o próprio valor. É uma espiral que vai afastando a gente dos nossos próprios objetivos. E aqui é o ponto de virada. É quando a gente deixa de ser o jogador de xadrez que pensa nos movimentos lá na frente e vira uma marionete. Uma marionete cujos fios são puxados pelas ações dos outros. A lógica vai embora e o instinto toma conta. A estratégia cede lugar para a reação, e quem está no comando agora é o nosso ego ferido. Mas e aí? O que acontece quando a gente entrega o volante para o nosso ego? O que rola quando nossas decisões são tomadas no calor do momento, na base da reação? O preço a se pagar por isso pode ser bem mais alto do que a gente imagina. Esse quadro aqui mostra bem essa encruzilhada. De um lado, tem o caminho da estratégia, que é feito com decisões pensadas, com movimentos calculados. Um caminho que leva a um crescimento que se sustenta. Do outro lado, tem o caminho da reação do ego. Uma estrada toda esburacada, cheia de investimento apressado, de gasto impulsivo só para manter as aparências, de risco desnecessário só por puro orgulho. Um caminho constrói um legado. O outro leva a uma torre em ruínas. Mas será que a gente está condenado a viver nesse ciclo de reação? Tem alguma saída dessa esteira de comparação? A resposta é sim. E ela está na nossa capacidade de retomar o controle, de dominar nosso próprio destino. No fim das contas, tudo se resume a essa escolha. E não é uma escolha que se faz uma vez só. É todo santo dia, a cada decisão. O caminho vai ser o mais sólido, o da estratégia, ou vai ser o instável, o da reação? A nossa vida é, no fundo, a soma dessas escolhas. E aqui está a grande verdade, né? O verdadeiro poder não está no trono da competição, mas sim no domínio do nosso próprio reino interior. A vitória mais importante não é sobre os outros, é sobre as nossas próprias reações. Porque, como a frase diz,
Dominar o próprio ego é a chave para dominar o próprio destino. E qual é a alternativa? O que acontece quando se ignora esse chamado para o autocontrole? A pessoa que reage com base no orgulho, que quer provar seu valor a qualquer custo, acaba pagando um preço muito, mas muito alto. É um caminho que leva ao isolamento e ao arrependimento. E para fechar, fica essa pergunta para a gente pensar. Da próxima vez que aquela pressão da comparação aparecer, que a urgência de competir bater na porta, talvez valha a pena parar um segundinho e se perguntar: quem é que está no controle das minhas ações? Sou eu de verdade ou é o meu ego? A resposta para isso, olha, pode mudar tudo.